Olá, caros colegas e amigos que estão enfrentando, juntamente conosco, essa crise causada pelo Covid-19. Eu quero dar sequência à discussão sobre os seus efeitos em relação aos contratos objeto do vídeo anterior, perguntando precisamente quais as soluções jurídicas que podem ser aplicados aos casos de inadimplemento dos contratos empresariais, ficando dentro do plano do direito interno. Qual o caminho, então, a ser trilhado pelos operadores do direito? Nós temos presente agora uma situação de decretação de calamidade pública. A finalidade dela não é precisamente voltada para o direito privado, mas, claro, todas as restrições que dela decorrem afetam a economia, a vida das pessoas, consequentemente os contratos. E pensando em calamidade pública, olhando aqui para as minhas notas, para não ficar perdido, nós vemos que podemos pensar que estamos no caso do artigo 393 do Código Civil, que trata dos efeitos da força maior e do caso fortuito em relação aos contratos. Ou seja, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único, caso fortuito ou de força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Muito bem. Há uma discussão que não importa percorrê-la longamente sobre o conceito de força maior, o conceito de caso fortuito, eventualmente as diferenças entre um e outro. O fato é que, sendo o caso fortuito, ou seja, força maior, nós temos a isenção da responsabilidade do devedor pelos prejuízos resultantes. E aí, essa isenção de responsabilidade leva, evidentemente, a desaparecimento da obrigação de cumprir o contrato, do devedor cumprir a prestação que lhe cabe. Mas a coisa não é tão simples assim, porque nós temos não só, eventualmente, o inadimplemento do devedor perante o seu credor, mas uma cadeia de inadimplementos em que um devedor, por sua vez, torna-se credor daquele com quem ele tem uma relação contratual, uma cadeia vai de alto a baixo. Então, como é que nós vamos considerar isso? Estamos presentes diante de caso fortuito ou força maior. Muito bem. Isenção do devedor das obrigações. Mas, uma vez passado esse momento dessa situação excepcional, como é que ficarão os contratos depois disso? Quem estava numa situação de devedor perante o seu credor, afetado pelas consequências da interrupção da cadeia, voltará ele a ser o mesmo devedor em relação às obrigações que havia contraído antes da decretação da calamidade pública, antes do surgimento dessa situação excepcional? Bom, nós temos que pensar, em primeiro lugar, mais uma vez, diante de uma diferença de risco e incerteza. A situação presente não é uma situação de risco mensurável a partir da aplicação da chamada lei das probabilidades. É uma situação de incerteza. Por mais que se pudesse pensar que uma pandemia era esperada, não se saberia
onde, quando e em que medida. E essa veio a propósito de uma forma extremamente violenta e que se alastrou rapidamente por todo o globo terrestre. Hoje, desde novembro de 2019, estamos em março, meados de março, final de março já, nós vemos que poucos países do mundo deixaram de ser alcançados, é uma questão de tempo. E como fazer? Não estamos, como dissemos, diante de uma situação de risco, portanto, as regras do Código Civil em relação aos contratos aleatórios não são aplicáveis. Nós temos que pensar em outros caminhos, que não estes. Como é que o direito regeria essa situação, se é que ele tem institutos próprios para poder estabelecer uma solução adequada, jurídica, para os inadimplementos. Bom, pensando na aplicação dos dispositivos do Código Civil, e nós podemos lembrar rapidamente que eles se colocam nos artigos 421 e 422, incluindo o dispositivo novo do 421-A, e outros dispositivos que se seguem no Código Civil que vamos examinar a seu tempo, como o 473, o 476, o 477, o 478 e o 480. Bem, falando inicialmente da questão da situação dos contratos diante desse direito posto, nós temos que pensar, de acordo com a norma legal, em uma intervenção mínima e uma revisão contratual excepcional. Reconhecendo-se, já que estamos no campo de contratos empresariais, na existência de simetria e paridade entre as partes. Um empresário diante de outro empresário é reconhecidamente parte igual um diante do outro. Ponto de vista econômico, ponto de vista jurídico. Não se pode pensar aqui numa situação de hipossuficiência que a lei não agasalha em relação aos contratos empresariais. Está a norma estabelecendo essa paridade e essa simetria. Uma situação seria o reconhecimento da necessidade do operador do direito aplicar parâmetros objetivos relacionados à interpretação que tenham sido previamente colocados pelas partes, bem como os pressupostos de revisão ou de resolução do contrato, a par também de haverem definido os riscos alocados. Vejam bem essa palavra risco. Ora, dificilmente vamos encontrar, no caso concreto, uma previsão ao tempo que esses contratos foram celebrados, justamente dessas situações, do estabelecimento desses parâmetros objetivos relacionados à interpretação do contrato, os pressupostos de revisão ou resolução e um tratamento dos riscos alocados. O que nós vamos encontrar é uma ausência, um silêncio a esse respeito, portanto, não seriam essas normas aplicáveis, mesmo porque, vejam que eu havia ressaltado há pouquinho, que a norma usa a palavra risco quando nós estamos no campo da incerteza. Outra regra é a questão da resilição unilateral, mas ela dependeria da prévia permissão expressa no clausulado do contrato, que, mais uma vez, nós não vamos encontrar essa situação, a não ser em um caráter, por sua vez, também excepcional. A regra da exceção do contrato não cumprido precisa ser analisada diante de um momento contratual excepcional. Outra solução seria a verificação da diminuição do patrimônio do devedor,
que comprometa ou torne duvidoso o cumprimento da sua obrigação, a recusa à contraprestação pela contraparte, que parece indicar uma situação de brincadeira daquele jogo do puxa-puxa da corda. O credor puxa para cá, o devedor puxa para lá, e nós não temos uma definição de quem saiu perdendo em todo esse jogo, porque nessa situação de resultados em cadeia, todos irão perder, ninguém vai ganhar. Então eu não posso pensar em diminuição de patrimônio do devedor isoladamente considerado, porque por sua vez ele será credor de um terceiro na relação subsequente, e isto não se resolve com essa situação que ainda dependeria da presença de uma extrema vantagem para uma parte em detrimento da outra. É difícil nós verificarmos isso numa situação de pandemia em que a generalidade dos contratos é afetada por ela. A manutenção do contrato dependeria do exame da situação concreta. Verificar se é possível fazer isso, porque senão nós vamos impor ao devedor, ou mesmo às partes, uma fórmula artificial e ineficaz para se chegar à manutenção do contrato. Também, sob outro aspecto, o pleito da redução da prestação ou alteração na forma de execução, como é que nós vamos, entre aspas, parametrizar uma medida a ser tomada nesse sentido? Portanto, falando aqui, claro, muito rapidamente, o que nós podemos dizer, o direito positivo brasileiro, acho que de forma geral também, não está preparado, não foi construído para atuar em uma situação de uma pandemia que afeta os contratos em uma rede imensa, que vai desde do produto inicial lá atrás para o produto final, no final da cadeia. Ora, como sair dessa? Eu tenho a impressão que teríamos de pensar na aplicação do artigo 421 do Código Civil quando fala no atendimento da função social do contrato. E vejam bem, eu sou um dos que tem combatido a utilização desse princípio da função social do contrato, ao qual eles estariam presos, por ser um conceito aberto, não há um direcionamento por parte do legislador quanto à sua aplicação. Mas será um caminho diante da impossibilidade, da insuficiência, da inadequação da aplicação das demais normas que não deixemos ou não possamos deixar de recorrer a esse artigo, juntamente também com o 421-A do Código Civil, que traz alguns parâmetros para a aplicação da norma. Enfim, vamos trabalhar um pouquinho mais na próxima oportunidade a respeito disso, aprofundando um pouco mais esses conceitos, essa situação, para ver se podemos contribuir de alguma forma para a solução adequada. É claro, não vamos esquecer que estamos vendo hoje uma pandemia, talvez tão cedo não temos outra igual, mas situações de crise generalizada em determinados mercados, como aconteceu com a crise do subprime em 2007 e 2008 e se repetiu em 2011, poderá se repetir em alguns mercados. E a situação será a mesma, ou seja, um direito não preparado para enfrentar os seus efeitos. Muito obrigado.